Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Olá, irmã Arlete. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Desejo a todos um feliz sábado, que todos possam estar bem. E nós estamos felizes por estarmos aqui na casa de Deus para falarmos mais um pouquinho sobre Ele, né? Sobre assuntos tão importantes. Temos aqui em mãos o nosso novo trimessário. Estamos começando hoje, né, a recapitular a primeira lição, lições importantíssimas, assuntos muito importantes que vamos abordar durante esse trimestre e precisamos falar muito sobre as profecias, sobre os sinais e temos a oportunidade agora de fazermos isso, né? Então, antes de começar o nosso estudo, a nossa recapitulação, pediria a irmã Arlete para fazer uma oração. Bondoso Pai que estás no céu, Senhor, é um privilégio podermos estar a estudar a Tua Palavra, de uma maneira muito especial, Senhor, acerca das profecias que dizem respeito ao tempo do fim. É um privilégio que Tu nos concedes, porque Tu nos revelaste tudo aquilo que vai acontecer e nós devemos estar atentos àquilo que Tu deixaste para nós, Senhor, para a nossa preparação para estes dias difíceis. Suplicamos também, Senhor, que a Tua presença possa ser sentida. Suplicamos uma bênção para todos aqueles que nos escutam, que o Teu Divino Espírito Santo possa estar com cada um daqueles que nos escuta e que possa dar-lhes a compreensão, tal como a nós, daquilo que nós vamos hoje estudar. Continua presente na nossa vida, abençoa-nos, é o que eu suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar propriamente a introdução dessa lição, eu gostava de ler aqui, na introdução geral da lição, notas que feita pelo autor desse trimestre, que é o senhor Shaul Bunstra. Ele é orador, diretor do Ministério Voice of Prophecy. Eu achei muito interessante a forma como ele abordou aqui, o jeito que a maior parte das pessoas tratam o estudo das profecias. E ele cita um episódio aqui que aconteceu na Guerra do Golfo, em 91, e ele fala que um conhecido escritor e orador protestante estava convencido de que o livro de Apocalipse previa este conflito, aquele conflito da Guerra do Golfo. E o argumento desse orador baseava-se no fato de uma passagem em Apocalipse 9, 2 e 3, que a passagem, o versículo fala assim: e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Então, esse orador, o que ele entendeu? Ele entendeu que os helicópteros que estavam naquela guerra, sobrevoando ali as batalhas naquela guerra, os conflitos, representavam esses gafanhotos aqui, de Isaías 9, 2 e 3. E o autor quis dizer com isso que, infelizmente, a maior parte das pessoas tratam as profecias, ou estudam as profecias e a Bíblia dessa maneira. Pegam textos isolados e, a partir desses textos isolados, interpretam nua e crua, a interpretação é essa, né? Nua e crua. E esse é um jeito muito, muito, muito errado de se estudar a Bíblia, estudar as profecias. E ele fala aqui também uma outra coisa, e isso é uma responsabilidade nossa, muito, muito nossa. Como adventistas do sétimo dia, adotamos uma abordagem diferente, uma abordagem centrada em Cristo, em que o foco da profecia já não está numa única localização geográfica do Médio Oriente ou em qualquer conflito militar que aí se desenrole. Em vez disso, vemos as profecias através da lente do grande conflito entre Cristo e Satanás, né? Então, temos essa grande responsabilidade de continuarmos sendo o povo da Bíblia, o povo que estuda as profecias como Jesus, né, o personagem principal,
e damos destaque assim, importantíssimo nessa luta espiritual, nessa batalha espiritual entre Cristo e Satanás, para podermos aprender, podermos entender as profecias, né? Dito isso, vamos entrar então na lição número 1. Temos o privilégio, mais uma vez, acho que no trimestre passado nós começamos também estudando a lição número 1 daquele trimestre, eu e irmã Arlete. E esse trimestre também temos o privilégio de estarmos juntos aqui para estudarmos um pouquinho, começarmos esse trimestre, né, a lição número 1. E essa lição número 1 tem o título Alguns Princípios da Profecia. E o verso áureo dessa lição é um verso áureo muito interessante. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, irmã Arlete e irmãos, não devemos nos gloriar de nada, né? De nada a não ser em conhecer ao nosso Deus, né? Em saber quem é o nosso Deus. E isso é muito importante porque eu até apontei aqui umas características sobre isso. Se formos orgulhar de alguma coisa, que nos orgulhemos disso, né? De conhecer o nosso Deus, né? E saber que conhecemos o nosso Deus, e saber quem Ele é, né? Que é o nosso Deus, e saber que eu sou o Senhor, ou seja, reconhecer que Ele é o Deus que governa tudo, e faço misericórdia, juízo e justiça. Deus é bom e cuida das pessoas, Ele faz sempre o que é justo e o que é certo aqui na terra, porque tudo isso acontece aqui, no mundo em que vivemos. E no finalzinho desse versículo de Jeremias 9, 24, que é o verso áureo, está escrito, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se alegra muito quando nós valorizamos as qualidades dele, né? E uma forma de valorizarmos as qualidades do nosso Deus é estudando justamente as profecias, né? Porque imagina se Deus tivesse nos dado as profecias, que aí não seria profecias, mas se Ele tivesse escrito tudo nos pormenores de como tudo aconteceria, né? Olha, no ano tal, no mês tal, no dia tal, vai acontecer essa guerra. Quando acontecer essa guerra, passado mais 50 dias, no próximo dia eu voltarei. Será que nós teríamos interesse em estudar as Escrituras? Se fosse assim? Será que nós desenvolveríamos o nosso relacionamento com Deus dessa maneira? Não, já estudamos ali, já está tudo estudado, já sabemos tudo, né? Mas penso eu que uma das vontades de Deus em nos enviar a mensagem dele através de profecias, seja isso mesmo, nós estarmos sempre em contato com ele e cada vez mais desenvolver o nosso relacionamento com ele, buscar, o entender, o perguntar, o pesquisar aqui, ali, mas tudo dentro do contexto, tudo dentro da Bíblia, né? Então, a introdução do estudo da lição dessa semana fala sobre isso e fala também um pouquinho que durante os primeiros 18 séculos da história cristã, a maioria dos cristãos sentia-se muita vontade com a profecia bíblica e havia um surpreendente nível de concordância sobre quais eram as principais mensagens das profecias. Muito diferente do que é hoje, né? Hoje já não temos assim tantos cristãos estudando as profecias, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, um levantamento, a gente vai ver que poucas religiões dentro do cristianismo estudam mesmo e levam a sério o estudo das profecias. E esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que, e isso está escrito aqui, em 1 Coríntios 1:10,
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num mesmo sentido e num mesmo parecer. Esse é o plano de Deus, né? Que nós andássemos unidos numa mesma coisa e que não houvesse entre nós nenhuma dissensão, nenhuma briga, nenhum desentendimento, né? Então, esta semana vamos explorar alguns princípios que produzem um entendimento mais consistente e confiável na profecia. E, por falar nisso, a lição de domingo, muito importante, né? Muito interessante. Quem lê, entenda, né, irmã Arlete? Antes de focar a lição, eu queria lembrar um pequenino verso que vem em Amós 3,7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos profetas. Deus é tão bom, Deus ama-nos tanto, que Ele revela tudo o que vai acontecer no futuro. Sim. Não só revela agora, como revelou no passado. Exatamente. As pessoas nunca estiveram às escuras, nunca tiveram sem conhecimento, porque Deus previamente lhe deu todo o conhecimento. Exatamente. Para que quando as coisas acontecessem, elas não ficassem tão aflitas e tão preocupadas, mas sim, já estavam à espera que aquilo iria acontecer. Exato. E eu gostaria também de ler algo que impressionou muito o meu coração. Jesus, aqui diz o seguinte: e tudo aquilo que Jesus disse foram dito com muitas lágrimas. Jesus chorou muito ao dizer aquilo que eu vou ler. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E disse: se tu conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão e cercarão. E te arrasarão e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aqui é um ai de Deus. Tantos avisos o Senhor tinha feito através dos seus servos, os profetas. Tantos os avisos o Senhor Jesus deixou, mas tal como nós, um povo rebelde, um povo sempre desprezando os conselhos divinos e as admoestações que Ele nos deixa, para viver a sua própria vida. E agora, diz-nos aqui, achei muito interessante, quem lê aqui entenda. Eu disse, eu já li este verso, mas onde é que ele está? E então, eu vou lê-lo, ele encontra-se em Mateus 24 e 15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Interessante. Jesus disse isto naquela altura e diz isto ainda para os nossos dias. Quem lê, entenda. Jesus cita Daniel. Por que ele cita Daniel? Porque os eventos previstos por Daniel estavam a aproximar-se. O seu cumprimento estava-se a aproximar. Daniel já tinha alertado, agora o próprio Senhor Jesus alerta sobre isso. Ele diz que profetiza, Daniel profetizou a destruição de Jerusalém pelos romanos, que aconteceu no ano 70 da nossa época. E Jesus agora fala sobre aquilo que havia de acontecer a Jerusalém. E Jesus, quando fala aquilo que iria acontecer a Jerusalém, eu penso que Jesus deve ter chorado. Jerusalém, a sua cidade, o templo, sim, onde Deus foi exaltado, onde o nome de Deus era adorado, iria ser destruído. E Jesus tinha dito isso aos discípulos, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribado. Mas Jesus deu todos os pormenores ao seu povo para que eles não morressem nesse cerco. Sim. Jesus disse, olha, quando vires Jerusalém cercada pelos exércitos romanos e de repente o cerco se levantar, vocês fujam da cidade. Exatamente. E se fugirem da cidade, nenhum será morto. E aqueles que realmente acreditaram naquilo que o Senhor Jesus tinha dito,
Quando esse tempo chegou, eles acreditaram que Jesus tinha dito, quando o cerco se levantasse, eles deviam abandonar imediatamente a cidade. Aqueles que estivessem no campo deviam correr. Aqueles que estivessem em casa não deviam buscar nada. O tempo era urgente, eles tinham que imediatamente abandonar a cidade. E aqueles que ficaram dentro da cidade, a maior parte deles morreram e foram torturados e foram mortos. Portanto, aqui chama a nossa atenção, quem lê, entenda. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer a Jerusalém, Jesus deixou todos os pormenores, todos aquilo que vai acontecer antes da sua vida. E Jesus mencionou várias coisas que vão acontecer. Quando elas acontecerem, é tempo do povo de Deus também abandonar as cidades. Vai chegar esse tempo. Sim. Jesus deixou isso registado. E aqui diz, quem lê, entenda. Porque aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. E as profecias dizem tudo ao pormenor. Exatamente. O que vai acontecer. Agora, nós não vamos ser apanhados de improviso, nós sabemos quando vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Então, se sabemos que vai acontecer, nós temos que nos preparar para esse acontecimento. Como aqueles que fugiram estavam preparados para esse acontecimento e alerta, olha, mais um sinal, agora é tempo de fugir. Quando acontecerem esses sinais, mais um sinal, é tempo agora de fazer aquilo que o Senhor deixou escrito. E é exatamente por isso que o versículo termina dizendo isso. Quem lê, entenda. É quem lê, entende. Não é? Exatamente. Não é ler por ler. Exatamente. Não é ler um versículo isolado e entender aquele versículo ali, fora do contexto. Exatamente. É ler e entender. Exatamente. E Jesus foi, quer dizer, as profecias elucidam-nos muito bem, nós compreendemos perfeitamente, porque o Espírito Santo nos dá essa compreensão para podermos estar alerta, sabermos os acontecimentos que estão a acontecer e estarmos preparados para aquilo que vier e estarmos preparados para um dia também ver Jesus, claro. Eu achei muito interessante porque esta lição começa a chamar a nossa atenção para quando for irmos a uma livraria e vermos o título sobre as profecias. Cada um tem uma ideia acerca daquela profecia e explica de uma maneira diferente. Outro lê e tem um ponto de vista completamente diferente. Exato. E aqui achei muito interessante que diz, talvez a Bíblia seja como um violino. Qualquer pessoa pode tocar a música que quer. Exato. E não é assim. Não pode ser assim. Muitas própria pessoas Bíblia, pensam isso. Né? Exatamente, não pode. Não é um violino que eu toco a minha música, que interpreta a minha maneira. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia é que vai dizer. É como, isso lembra aquelas pessoas que querem uma religião que seja do jeito delas. A minha maneira. A maneira Exatamente. delas. E não é assim. A minha maneira. Não é assim. Exatamente. Diz-nos aqui, em vez disso, convida-nos a lermos, partindo do princípio de que Deus não está a falar em vão e de que podemos conhecer a verdade do que Ele diz através da sua palavra. E agora aqui chama-nos a atenção que nós devemos dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus. Porque se nós não dedicarmos mais tempo ao estudo da palavra de Deus, ao Espírito de Profecia, como é que eu vou estar dentro dos acontecimentos? Eu não vou saber. Eles vão acontecer e eu não estou alerta, não estou preparada para isso. E a lição diz, temos que nos render ao Senhor com o coração aberto para aprender a verdade. Portanto, chegar ao Senhor através da palavra de Deus, conhecer aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra, e diz, ler a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo é muito necessário. Se foi o agente do Espírito Santo que deu sabedoria ou inspirou os escritores para escreverem a Bíblia, ele é que me pode dar a compreensão correta acerca daquele assunto que eu estou a estudar. Portanto, nós estamos a chegar a um tempo que é necessário nós lermos a Bíblia e fixarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós podermos estar preparados para aquilo que vier. Não acontecer àqueles que não deram aviso ou não deram atenção aos avisos que o Senhor Jesus deu e morreram porque eles foram os causadores da sua morte. Isso que a senhora falou é muito interessante. E nós devemos estudar a Bíblia com seriedade. Exato, né? com interesse. Exatamente. Abordar o estudo da Bíblia vamos dizer, de coração aberto.
né? Mesmo com vontade de entender, com vontade de aprender, não com aquela vontade que muita gente tem ao estudar a Bíblia, que é de procurar falhas na Bíblia, vamos dizer assim. E encontrar. Que é procurar erros na Bíblia, né? E do jeito que essas pessoas estudam, elas conseguem encontrar falhas porque elas usam o texto fora do contexto, o texto Exatamente. Isolado. E isso não é só na Bíblia, isso Porque em qualquer não leem outro... acima nem mais abaixo. Exatamente. Só leem aquele bocadinho e interpretam à sua maneira. Interpretam à sua maneira. Então, estudar a Bíblia com seriedade é isso, abordar a Bíblia com o coração aberto, com a mente aberta, com vontade de aprender, né? E outra coisa muito importante ao abordar, ao estudar a Bíblia, é orar a Deus por sabedoria. Claro. Né? É pedir a Deus que nos inspire. Precisamos entender conforme o Espírito Santo nos ajuda e não à minha maneira. Exatamente. Agora, isto é tudo muito interessante, mas Deus quer que nós compreendamos. Exatamente, irmã. Não é assim? Deus o que é que nós quer. temos que compreender? Tudo deve ser bem, bem compreendido. E o quê? Bom, nós agora vamos passar então para a lição de segunda-feira, né? Que tem esse título, Deus quer ser compreendido. E a lição começa a falar de uma situação assim, bem diferente. E eu acho que muita gente já passou por isso, que é a frustrante experiência de estar tentando comunicar com alguém em algum lugar que não fala a nossa língua, né? E a gente fala, e a pessoa não consegue entender. A pessoa fala e nós também não conseguimos entender. E aí a lição no segundo parágrafo fala assim: com Deus surge um problema diferente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, diz ele, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O problema não é que Deus não tenha o vocabulário para comunicar conosco. O problema é que nós não temos o vocabulário ou a capacidade intelectual de compreendê-lo plenamente. Aqui está o X da questão da lição de segunda-feira. Deus não tem problema nenhum em comunicar conosco. Nenhum. Deus é o Deus que sabe tudo, é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. O problema somos nós, o problema é que nós não temos vocabulário ou a capacidade intelectual de alcançar os pensamentos de Deus, porque somos humanos, somos pecadores, somos mortais, não vamos conseguir chegar lá, né, ao pormenor. Mas tem aqui, a lição também fala sobre isso, mas um pouquinho à frente, para a gente não ficar triste, né, com essa situação. Eu até gostaria de ler 2 Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sob o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos dá a capacidade de entendermos, Deus nos dá a capacidade de entendermos o que é preciso entender, né? Deus, apesar da nossa dificuldade de entendê-lo, Ele nos deu entendimento que a gente consiga o entender, né? Isso é muito interessante. Prova mais uma vez o amor de Deus para conosco. É um Deus soberano, um Deus poderoso, mas Ele nos dá essa capacidade, nos deu instrumentos, nos deu as Escrituras, nos deu as profecias, a forma de comunicarmos com Ele. E isso é muito importante. E no finalzinho aqui da lição de segunda-feira, também fala uma coisa que eu achei interessante. Na verdade, o Senhor, através de quem todas as coisas foram criadas, desce a esta terra e oferece-se como
sacrifício na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, mesmo os mais miseráveis. É assim que Deus nos ama a todos. Tendo feito isso por nós, o Senhor quer, obviamente, que todos, incluindo os mais miseráveis, saibam o que Ele nos oferece em Jesus. E a profecia pode fazer exatamente isso. Irmãos, é muito bonito isso que a gente leu, né? Deus, quando Jesus veio aqui, morreu por nós, Ele não morreu só por algumas pessoas. Ele morreu por todos, até a pessoa mais miserável dessa vida, né? E da mesma forma, a profecia, a palavra de Deus, ela não é só para algum grupo, não é só para uma pessoa, não é só para o crente, ela é para todas as pessoas. E sendo assim, as profecias também são para todas as pessoas. E todas as pessoas deveriam estudar, todas as pessoas deveriam procurar conhecer o nosso Deus. Por quê? Como diz o título dessa lição de segunda-feira, Deus quer ser compreendido. Ele é um Deus que veio nos ensinar coisas. É um Deus que não chegou aqui e não nos deixou às escuras. Ele sempre teve uma forma de comunicar com a sua criatura. E Ele também quer que nós comuniquemos com Ele, que Ele seja compreendido entre nós, né? Então, fica aí, essa é a lição de segunda-feira. Eu queria só acrescentar uma coisa. Sim, pode falar. Apesar de nós não compreendermos tudo o que a palavra de Deus nos diz, mas há uma coisa que nós compreendemos. É o que é necessário para eu me salvar. Exatamente. É o que está escrito aqui em 1 Isso é tão compreendido. O necessário, né? O necessário para eu me salvar, eu compreendo. Exatamente. E até as criancinhas compreendem. Até as crianças compreendem. Para a gente ver como que Deus é um Deus amoroso, né? Se até as crianças compreendem, é porque é algo que não é indecifrável. Exatamente. Né? Não é algo que está ali escondido. Não, é algo que está claro. Né? E que a gente pode estudar isso diante a Bíblia toda, de capa a capa. Né? Ok, então, chega um momento aqui na história desse mundo, em que o profeta Daniel teve que selar a palavra, né, irmã Arlete? Teve que fechar ali o livro. E o que aconteceu? Por que disso? Quer dizer, aquela mensagem que foi transmitida a Daniel, Deus diz sela até ao fim dos tempos. Enquanto Deus disse a Daniel, fecha até ao fim dos tempos, Ele não disse a mesma coisa a Apocalipse 22:10. Sim, a João. Completamente diferente. Ele diz que elas deviam ser publicadas porque o tempo estava próximo. Quando foi dito a Daniel, estava no futuro, sim, futuro bem distante. Exatamente. Agora, aquilo que foi dito a João na ilha de Patmos, elas deviam ser publicadas porque o tempo está próximo. E no livro Patriarcas e Profetas, nós na página 547 lemos o seguinte: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registadas por Daniel devem despertar nossa especial atenção, visto estarem relacionadas para o tempo do fim. Elas foram fechadas, mas elas deviam ser abertas no tempo do fim. E diz-nos que em Daniel 12:10, vamos ver Daniel 12:10, Daniel 12:10 diz o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Interessante. Este era um livro que estava fechado, não era compreendido, mas Deus diz que os sábios entenderão. Quem eram estes sábios? Aqueles que foram estudiosos Exato. da palavra de Deus. Não estudaram só aquilo, foram mais à frente, quem mais lê atrás. entenda, né? Não estudaram só aquilo. Porque no tempo em que isto foi descoberto, a Bíblia já estava divulgada. Sim. E houve um grande interesse, um grande despertamento por este livro.
este despertamento foi dado por quem? Pelo próprio Deus, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que ele foi dado pelo próprio Deus para que eles pudessem investigar. E diz que assim, que os sábios entenderão. E o que é que eles iam entender? A respeito das visões de Daniel, que deviam ser abertas nos últimos dias. No final do século XVIII e no início do século XIX, despertou-se um novo interesse pelas profecias de Daniel e Apocalipse em diferentes partes do mundo. Portanto, no fim do século XVIII e no início do XIX, houve um grande despertamento. E aqui ele diz, os sábios entenderão. E esse despertamento realmente despertou aquelas pessoas que estavam interessadas em ler o livro do Apocalipse e divulgá-lo, e Deus deu-lhe a sabedoria para interpretarem tudo aquilo que tinha sido escrito. E esse interesse pelas profecias foi realmente em diferentes partes do mundo. Foi no Oriente Médio, foi na América do Sul, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares. Repare, interessante, em vários sítios do nosso mundo, homens realmente se interessaram por estudar o livro do Apocalipse, estudaram, Deus deu-lhe a sabedoria para poderem entender e para poderem divulgar aquilo que nela estava escrito. São acontecimentos que iriam realizar-se no fim do tempo. E a nossa lição diz o seguinte, irmãos. Não é incomum ouvir pregadores usarem Daniel 12:4 para preverem o aumento do conhecimento tecnológico, científico, pouco antes do advento de Cristo. Eu acho muito interessante, porque a profecia diz isso mesmo, irmãos. Eu achei muito interessante, porque esta profecia diz o seguinte, diz assim, em Daniel, no capítulo 12 e no verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos esquadrilharão e o saber se multiplicará. Quer dizer, muitos iriam estudar estas profecias e também fala, a ciência se multiplicará. E diz que no século XIX houve um grande aumento da ciência. Sim. Isso permitiu o quê? Permitiu que aquilo que foi descoberto pudesse ser divulgado para todo o mundo. Sim. E hoje as profecias de Daniel são conhecidas em todo o mundo. Amém. Portanto, as duas coisas estiveram muito ligadas uma à outra. Sim. E eu achei isso muito interessante, porque realmente houve interesse em estudar a profecia e permitiu que a ciência se multiplicasse para que houvesse realmente a divulgação da palavra de Deus. Uhum. E aqui diz-nos o seguinte, o mais notável deles, no entanto, foi Guilherme Miller, cuja pregação lançou o movimento do grande remanescente e uma compreensão clara das mensagens dos três anjos. O crescimento do nosso movimento global, por outras palavras, é o cumprimento da predição de Daniel, de que a ciência se multiplicaria no fim do tempo e permitiu realmente que fosse divulgada ou proclamada a mensagem ou a profecia. Agora, exatamente, estudando a palavra de Deus, novamente nos vem aqui que o estudo da palavra de Deus é necessário para podermos compreender realmente o que é que o Senhor diz acerca do tempo do fim. Isso mesmo. E essa lição de quarta-feira, ela continua a falar sobre Guilherme Miller, que foi assim, essencial para a compreensão da profecia bíblica. E a lição fala que, embora a sua compreensão de passagens-chave, como Daniel 8,14, não fosse perfeita, a metodologia de Miller foi, todavia, importante, porque preparou o caminho para o nascimento do nosso movimento remanescente dos últimos dias. E é interessante, irmã Arlete, e quem nos ouve, qual era esse método, né, essa metodologia que Guilherme Miller usou para entender as Escrituras? É algo que a gente deve fazer sempre, né? E a gente falou sobre isso aqui há pouco, no começo da lição. É a gente não tirar o texto do contexto, né? E Guilherme Miller, uma das características do estudo dele é o estudo contextual,
que ele enfatizava a importância de entender as passagens bíblicas dentro do seu contexto mais amplo. Ele acreditava que, para interpretar corretamente as profecias, era necessário considerar o contexto histórico, cultural e literário em que foram escritas. Olha que maravilha! Ao invés de se pegar um texto e ficar isolado naquele texto, não, ele abrangia o estudo dele, a leitura dele, para outros textos mais anteriores, para outros livros, para a cultura, para a data. Ele fazia uma pesquisa, e olha que naquela altura ele não tinha tanta tecnologia, não tinha, como hoje, né? Hoje ainda temos mais tecnologia para conhecermos, para buscarmos e tudo. Então, essa é uma das características que ele usava. A outra característica, uso de comparação. Ele frequentemente comparava diferentes passagens da Bíblia entre si, buscando harmonizar as Escrituras e entender como as profecias se relacionavam. E isso se alinha com a ideia de que a Bíblia deve ser interpretada à luz de toda a sua mensagem, e não apenas de versículos isolados, né? Não é para eu pegar um versículo lá no Novo Testamento, ler aquele versículo e pronto, fica por ali e interpreto ele daquele jeito e aquilo serve para os outros versículos. Não. É comparar, né? É comparar um com o outro. E outras características, tipo a interpretação profética. Ele utilizou métodos de interpretação profética, incluindo a aplicação de princípios como o dia-ano, onde um dia na profecia representa um ano no cumprimento histórico, especialmente em relação ao livro de Daniel, né? Então, acreditamos perfeitamente que Guilherme Miller foi muito inspirado por Deus para nos ajudar na compreensão das profecias, né? E essa lição de quarta-feira, o foco dessa lição foi isso. A importância de uma abordagem correta e contextualizada no estudo da Bíblia, especialmente ao interpretar profecias. E o que devemos ter, o que devemos fazer hoje para conseguirmos chegar a um entendimento, para conseguirmos realmente entendermos as profecias e não só entendemos, levar para as pessoas que não conhecem. E por falar nisso, a maior parte das pessoas, isso é muito triste, mesmo sendo, e também já falamos sobre isso, mesmo sendo pessoas cristãs e evangélicas, não entendem as profecias ou não conhecem as profecias porque não estudam e acham que o livro de Apocalipse é um livro que não precisa ser estudado, Daniel também não, e por aí vai. Acham que ainda estão fechados, não é? Que o livro de Apocalipse está fechado ainda. Já, o livro de Daniel ainda está fechado. João já foi aberto, Apocalipse ainda está fechado e continua. Não é por aí. Mas alguns conselhos, né? Um deles, estudar com profundidade. Dedicar tempo para estudar a Bíblia de forma abrangente, buscando entender a conexão entre diferentes passagens e temas. Passagens que comprovam outras passagens, temas que comprovam outros temas, num livro, no outro, no Novo, no Velho Testamento. E o que a gente tem falado aqui, evitar interpretações isoladas, né? Não pegar só ali num versículo e aplicar aquele versículo ali como a base de tudo, para não ter distorção do significado e essas coisas todas. E também uma maneira muito boa de gente poder estudar a profecia é estudar em grupo, ter estudos bíblicos, ter um pequeno grupo, né, onde a gente possa estudar ali Daniel, Apocalipse, Espírito de profecia, para que a gente possa... Tiramos muitas dúvidas, não é? Exatamente, tiramos muitas dúvidas. Tiramos dúvidas. Exatamente. A sabedoria de um ou do outro vem completar. Exatamente. Então, essa lição de quarta-feira falou sobre isso, essa importância da gente saber estudar a palavra de Deus, né? E Guilherme Miller veio nos ensinar isso e aprendemos bastante com ele, né? Quinta-feira, né? Chegamos à lição de quinta-feira. Figurativo ou literal? É uma pergunta boa, não é? É isso que as pessoas se debatem muito, realmente. Sim, muito. Isto é uma das questões chaves. Dá muito debate, né? É uma das questões chaves, diz aqui,
com que os estudantes de profecia precisam de lidar é como determinar a linguagem bíblica, se é literal ou simbólica. E aqui apresenta-nos 3, Daniel, Apocalipse, que simbólico pronto, tem o simbolismo, mas depois dá a entender realmente o significado do simbolismo. E diz, seguindo assim por regra, de que deve permitir-se que a Bíblia defina os seus próprios termos, a maior parte do mistério por trás do simbolismo profético simplesmente desaparece. Quer dizer, um verso separado do outro dá uma interpretação. Sim. E quando nós continuamos a lê-lo, ou aqui ou acolá, nós vamos então entender o significado, que aquilo não tem simbolismo, sim, começa com simbolismos, diz aqui, mas este simbolismo depois desaparece à medida que nós vamos estudando. E diz-nos aqui, o que falta responder, no entanto, é por que razão Deus falaria em simbolismos em vez de ser direto. Por que motivo, por exemplo, Pedro se referiu enigmaticamente à cidade de Roma como Babilónia? Por que é que ele fez isso? E diz a explicação. Pode haver muitas razões pelas quais Deus escolheu comunicar simbolicamente na profecia. No caso da Igreja do Novo Testamento, por exemplo, se o livro de Apocalipse tivesse nomeado claramente Roma, o que é que teria acontecido? A perseguição seria muito mais severa. Sim, seria muito mais severa. Portanto, Deus utilizou o simbolismo para que a Bíblia também passasse, não fosse destruída, porque ela iria focar várias coisas que não iriam agradar a muitas pessoas. E hoje a Bíblia está completa, graças a Deus, porque a sabedoria de Deus foi escrita numa linguagem simbólica, mas que nós continuamos a estudá-la, nós compreendemos perfeitamente o significado, o que é que Deus pretendia dizer-nos. Falamos sobre isso no começo também. Penso eu que uma das vontades de Deus em que estudássemos a palavra em profecia, ou Ele nos dá a mensagem através de profecias, é mesmo para fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Exatamente. Né? É a gente buscar, entender e saber que Ele é Deus, através da profecia. E também fortalecer a nossa fé. Exatamente. Com o desenrolar da profecia, a gente vai vendo o resultado. Olha, realmente foi isso que aconteceu. Olha, aquele símbolo lá no passado realmente ilustrou aquilo que o profeta Daniel falou, né? Então, isso vai enriquecendo a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, né? Então, acho que as profecias são também para esse fim. Nós abordamos este assunto assim por alto, mas ao longo do estudo nós vamos compreender o que é o simbolismo realmente e o que é literal. Eu gostaria de terminar com as palavras que vêm no grande conflito. Foram reveladas a João cenas de profundo e notável interesse na experiência da Igreja. Ele viu a posição, os perigos, os conflitos e a libertação final do povo de Deus. Ele registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra, sejam os molhos para o celeiro celeste ou os feixes para os fogos da destruição. Foram-lhes vendados assuntos de vasta importância, especialmente para a última Igreja, a fim de que os que viessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que estariam diante deles. Ninguém precisa de permanecer ignorante sobre aquilo que está para vir sobre a terra. E terminamos assim a nossa lição e vamos terminar com uma oração. Sim, vamos sim. Oremos. Nosso Pai querido que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa primeira lição tão bonita, tão importante, em que estudamos agora, ao começarmos esse novo trimestre. Sabemos que o inimigo não quer que estudemos, principalmente as profecias. Sabemos que ele, em hipótese alguma, quer que as pessoas saibam, né? Mas te pedimos, Senhor Jesus, que venha nos inspirar, venha abrir o nosso entendimento para que possamos, Senhor Jesus, entender a Tua palavra e não guardar as palavras no nosso coração somente, mas levarmos as palavras àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que
por enquanto ainda não tiveram oportunidade de conhecer, mas que sejamos nós esse canal para levar essa mensagem a esse povo, Pai, que tanto clama, que tanto necessita de Ti. Muito obrigado pelo estudo que foi feito e continue nos abençoando e obrigado por tudo que fazes por nós. Em nome de Jesus, amém. Queremos pedir-vos todos aqueles que estiveram connosco e desejar a todos uma boa semana. Que o Senhor vos possa abençoar. É o nosso desejo. Amém. Amém. Boa semana, bom sábado.